Falou conosco aqui, e mensagens que podem salvar o mundo todo, né? Mensagens, hinos que nós entoamos, vimos e ouvimos a palavra de Deus já cantada. E agora nós vamos dar sequência, louvando a Deus e adorando a Deus, refletindo na sua palavra tão preciosa que Ele deixou para nós. Aos que não sabem, esse mês nós estamos comemorando a Reforma Protestante. Depois de amanhã, dia 31, é o dia em que nós oficialmente comemoramos e comemoraremos os 500 anos da Reforma. 500 anos em que Lutero, o reformador, o primeiro reformador, afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e disparou aquilo que se tornou a maior reforma ocorrida na Igreja Católica Romana. A Reforma Protestante, sabemos, ela foi uma reforma também política, ela foi uma reforma cultural, mas antes de tudo, ela foi uma reforma religiosa, ela foi uma reforma espiritual. E é isso que nós estaremos comemorando. Temos refletido durante todo esse mês os chamados 5 solas da Reforma Protestante, que são 5 princípios que os reformadores, Lutero, João Calvino, Zwinglio e outros mais, defenderam com unanimidade. Falamos sobre o sola scriptura. O sola scriptura é a ênfase que os reformadores deram na autoridade da Escritura. Eles estavam afirmando que a igreja não é autoridade final em assunto de regra e de fé, uma igreja que na época destituída, imbuída de uma autoridade, os reformadores estavam afirmando que essa autoridade é das Escrituras. O solus Christus, somente Cristo, a sola gratia, sola fide. E hoje nós estaremos meditando no último sola, que é o soli deo gloria. Quando os reformadores diziam sola fide e sola gratia, eles estavam defendendo que somente a graça e somente a fé é o suficiente para que um homem seja salvo. Quando os reformadores estavam dizendo solus Christus, eles estavam defendendo que somente Cristo é salvador e mediador entre Deus e os homens. Vale dizer que todas essas expressões são expressões latinas, da língua latina, e o solas, a palavra sola quer dizer somente. O nosso ponto de hoje é o último ponto, soli deo gloria, que traduzido quer dizer do latim somente a glória de Deus, ou somente Deus a glória. Tivemos aqui no domingo passado o pastor Israel, da 8ª Igreja, que nos abençoou falando dos solos Cristos. O pastor Renato falou sobre sola escritura, dentre outros solas. Nosso querido Joeliano, em um domingo de manhã, falou também sobre sola escritura. Esse ano estamos recheados de fé reformada aqui. Está todo mundo sabendo de tudo, Que bênção, glória a Deus. Meus irmãos, o soli deo gloria, eu diria que é o último sola e talvez o mais importante dos solas, dos somentes defendidos na Reforma Protestante. Isso porque o soli deo gloria, ele vai apontar a finalidade e o porquê e a razão dos demais solas. Alguns chegam a dizer que o soli deo gloria, ou glória somente a Deus, é, na verdade, a coroa dos 5 solas. É, na verdade, o clímax dos 5 solas. Quando nós dizemos que o ser humano é salvo pela fé em Cristo, ou salvo pela graça de Deus, ou salvo por Cristo, ou que a autoridade é a única regra de fé, estamos afirmando aqui que tudo isso é feito para a glória de Deus. Quando os reformadores defenderam isso, eles defenderam porque o contexto no qual eles viviam, a glória era tributada a homens, a santos que eram venerados,
com muita intensidade, a relíquias, a indulgências e a tantas outras coisas mais. O só lhe deu glória é a resposta cabal e definitiva, genuinamente bíblica, dos reformadores à igreja romana, dizendo que a glória, no final, é toda de Deus. Não há glória nos feitos humanos, não há glória nas obras humanas, não há glória no Papa, não há glória no clero romano, não há glória alguma nem mesmo nos próprios reformadores. A glória é toda do Deus, Criador dos céus e da terra. O que eles estavam fazendo era, na verdade, respondendo à igreja e ressuscitando a fé bíblica primitiva dos primeiros cristãos do primeiro século. Por isso, a fé reformada, protestante, ela ficou conhecida como a teologia da glória de Deus. Ninguém defende com tanta veemência e com tanta intensidade a glória de Deus como os cristãos reformados, herdeiros da reforma protestante. Ninguém dá tanta ênfase a Deus e às suas obras, aos seus feitos, do que os cristãos que entenderam os princípios fundamentais da reforma protestante. Princípios esses que estão, como veremos, totalmente embasados nas Escrituras. O conceito de glória de Deus é o conceito que permeia a Escritura, do início ao fim. Poderíamos dizer que é o tema central de toda a Escritura. A Escritura, no fim, ela quer comunicar que Deus é um Deus glorioso e que só Ele, no final, possui toda a glória, o direito de todo louvor, de todo reconhecimento. Quando falamos de glória de Deus, o conceito de fato é muito amplo. Falamos de um esplendor visível de Deus, de uma beleza que Deus tem, de uma perfeição que Ele possui. Mas tudo isso é uma tentativa de expressar em palavras aquilo que as palavras não podem conter. Quando falamos em glória de Deus, estamos tentando expressar com a nossa linguagem limitada aquilo que alguns homens experimentaram nas Escrituras. Algo, de fato, muito difícil de ser expressado. Portanto, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo Romanos capítulo 11, um texto que maravilhosamente já foi cantado aqui hoje. Cantamos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? E é justamente sobre isso que nós vamos meditar. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, os textos estão projetados aqui no slide. E vamos meditar um pouco nesses versículos. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse texto, meus irmãos, é um dos poucos textos, dentre a diversidade de textos, que melhor reflete aquilo que nós queremos traduzir nas Escrituras como glória de Deus. Como eu disse, quando olhamos para os homens do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, o próprio Jó, dentre outros homens, todos eles, de certo modo, experimentam a glória de Deus. Mas o conceito glória de Deus é um conceito tão amplo e tão diversificado, que creio que o capítulo 11 de Romanos, dos versos 33 a 36, são os que melhores expressam a totalidade desse conceito. Embora volto a reforçar que a nossa linguagem ainda ficará em muita dívida
em traduzir o que seria, em expressar exatamente o que seria a glória de Deus. Quando falamos em glória de Deus, estamos falando em conceitos de Deus. Estamos falando em conceitos de Deus como soberania de Deus. O direito de Deus fazer e o domínio de Deus sobre toda a sua criação. Estamos falando sobre a majestade de Deus. Deus é um rei que governa o universo. Um rei que também é juiz. Estamos falando de um amor incomparável, que é o amor divino. Estamos falando de graça, uma graça abundante que nos alcançou e que pela cruz nós fomos arrastados. Estamos falando de misericórdia. Misericórdia, alguns gostam de dizer que é algo que Deus não dá e que nós merecemos receber. Ao contrário de graça, que é algo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Quando falamos da glória de Deus, estamos falando da beleza de Deus. Estamos falando de um poder ilimitado que Deus tem. Estamos falando da totalidade de Deus. Estamos falando daquilo que Deus é, do próprio Deus em pessoa. E claro, ficaremos bastante em dívida em entender Deus, em entender na sua totalidade a pessoa de Deus, a majestade de Deus, os decretos de Deus, o poder de Deus, até mesmo o amor de Deus. João 3 nos diz que Deus nos amou, ou amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é uma maneira de descrever o quanto o amor de Deus não pode ser medido. A Bíblia nos fala que Deus nos alcança por sua graça. E pela sua misericórdia, nós não somos consumidos. Veja como é amplo Deus, como é amplo, e a glória de Deus reúne tudo isso. Glória de Deus reúne muitos aspectos de Deus, de modo, torna-se bastante difícil falar de glória de Deus. Mas Paulo, nesses 3 versos preciosos, ele nos dá muitas pistas daquilo que seria Deus, daquilo que seria a glória de Deus. Meus irmãos, para que nós entendamos um pouco o que Paulo quis nos dizer, nesse capítulo 11 de Romanos, é importante que nós saibamos o que acontece na epístola de Paulo aos Romanos. Paulo já havia falado sobre a idolatria dos homens, no capítulos 1 e 2 de Romanos. Paulo já havia falado da depravação total e da justificação pela fé, no capítulo 3 e 5 de Romanos. Paulo já havia falado sobre a santificação, um processo ao qual Deus nos imerge, nós que nascemos de novo, que somos nova criatura. E agora, em 3 capítulos, capítulos 9, 10 e 11, Paulo expõe de forma maravilhosa, estonteante, uma doutrina que deixa a todos os seus leitores extremamente perplexos. Paulo sai do capítulo 8 expressando uma alegria indizível, mostrando como que funciona a vida no Espírito, a dinâmica do Espírito, e entra no capítulo 9, introduzindo um tema extremamente complexo para nós. Os capítulos 9, 10 e 11, talvez sejam os 3 capítulos mais difíceis de entender na Epístola aos Romanos. Isso porque Paulo agora apresenta um Deus que tem planos. Paulo apresenta um Deus que tem propósitos. Paulo, no capítulo 9, mostra que Deus elege pessoas incondicionalmente, baseados nos seus propósitos e planos soberanos. Os capítulos 9, 10 e 11, Paulo trata do supremo propósito de Deus em escolher pessoas, e essas pessoas são escolhidas unicamente baseadas na sua vontade. Nos capítulos 10 e 11, Paulo se dedica a falar do endurecimento do povo de Israel, que através desse endurecimento, o povo chamado gentio, que não faz parte da nação de Israel, passa a possuir o direito, podemos assim dizer, de ser salvo. São 3 capítulos estonteantes, nos quais Paulo apresenta um Deus que para muita gente
É surpresa saber e conhecer esse Deus. Conheço várias pessoas que ficaram extremamente assustadas quando leram Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10. Não são poucos os crentes que se apavoram quando leem o que Paulo quer dizer ali, o que exatamente Paulo está querendo dizer. No capítulo 9, Paulo diz: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos Israel são de fato israelitas. Como assim? Paulo está escrevendo a judeus, como a nação que Deus elegeu, Israel, há pessoas que ali não são israelitas. Em Romanos 10, o resumo de Romanos 10, é Paulo dizendo: e minha súplica a Deus a favor deles, dos israelitas, para que sejam salvos. Como pode isso? Um povo que Deus escolher, Paulo dizer que não foi salvo, ou orar para eles para que eles sejam salvos. No capítulo 11, Paulo inicia o capítulo dizendo: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Boa parte dos argumentos de Paulo aqui, altamente sofisticados e elaborados, assumidos com um rigor linguístico e filosófico próprio de uma mente brilhante como a do apóstolo, nos deixa extremamente perplexos, afoitos com o que o apóstolo quer assim dizer. Paulo fala de tempo, Paulo fala de história, Paulo fala de eternidade, Paulo fala de coisas maravilhosas que talvez somente o Paulo, dentre os apóstolos, poderia dizer com tanta veemência, maestria e conhecimento. Porque, como sabemos, Paulo era um doutor da lei, altamente treinado, conhecedor de várias línguas e de várias culturas. Mas o que temos, os 3 versículos que nós lemos, é um espanto, é uma admiração do apóstolo. Paulo discorre no capítulo 9, 10 e 11, até o versículo 32. Ele está elaborando, argumentando, defendendo, usando recursos retóricos, da boa retórica romana, usando recursos linguísticos, desenvolvendo raciocínios que somente um filósofo de boa categoria poderia resolver. Mas quando chega no versos 33 a 36, vemos um outro Paulo. O que nós temos nos versos 33 a 36, meus irmãos, na verdade é um hino de louvor. Paulo deixa de lado os seus argumentos sofisticados e elaborados e se rende de joelhos a Deus e o adora, reconhecendo, admirado por tudo que Deus fez, lhe revelou. John Stott disse que é como se Paulo tivesse, como um alpinista, subido um pico íngreme, depois de uma luta constante e difícil de escalar um pico alto, e chegado lá em cima e se admirado com a beleza que agora ele estava vendo. Quando Paulo introduz o versículo dizendo: ó profundidade das riquezas de Deus, Paulo está extasiado, admirado, encantado, humilhado, reconhecendo que chegou ali o seu limite de entendimento. O que lhe restava agora era cair de joelhos diante de Deus, prostrado, reconhecendo o Deus que tem planos. Reconhecendo que Deus não guia a história de forma aleatória. Deus não guia o mundo de forma aleatória. O mundo não caminha por si só de forma aleatória. Não, existe um Deus que governa esse mundo pela sua sábia providência. E é justamente isso que o apóstolo defende com muita veemência nos versículos 33 a 33 do capítulo 11 de Romanos. Romanos 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Perceba que o ó profundidade aqui se aplica à riqueza de Deus, à sabedoria de Deus e ao conhecimento de Deus. Paulo elenca nesse versículo 3 conceitos de Deus que aparecem e permeiam toda a Escritura. Riqueza de Deus. Riqueza de Deus fala da misericórdia de Deus.
Efésios capítulo 2, Paulo já tinha dito isso, mas Deus sendo rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em longanimidade. Sabedoria de Deus fala daquilo que Deus fez como um plano solucionador para resolver o impasse da queda do homem. Pois em Cristo estão toda a sabedoria de Deus acumulada. Conhecimento de Deus fala daquilo que Deus tem como conhecimento. E o termo ó profundidade expressa um apóstolo que está agora rendido, reconhecendo que para ali o seu entendimento daquilo que Deus é. Ó profundidade, é como se Paulo estivesse vendo um poço profundo e assumindo que está tão somente enxergando a superfície desse, e que esse poço é profundo demais para que ele possa o sondar. Há um espanto do apóstolo, ao mesmo tempo uma admiração por quem Deus é. Podemos dizer que Deus, aqui para Paulo, é um ser um tanto incompreensível. Deus não pode ser plenamente conhecido. O apóstolo celebra a profundidade de Deus. Quão profundo é Deus? Quão profundo é Deus? No seu conhecimento, na sua riqueza e na sua sabedoria. De modo que nós não podemos medir. De modo que nós não podemos entender. Não podemos enclausurar Deus. Não podemos dissecar Deus. Não podemos confinar Deus no microscópio ou num telescópio. Não temos condições de entender a sabedoria de Deus, a riqueza de Deus e o conhecimento de Deus. O apóstolo continua dizendo: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Meu Deus, Paulo está assumindo que os juízos de Deus são insondáveis. Ao falarmos de juízos, estamos falando daquilo que Deus pensa e da forma como Ele decide a história da humanidade. Estamos falando daquilo que Deus faz ou deixa de fazer. Estamos falando de como Deus determina, e estamos assumindo que essas determinações para nós são insondáveis demais. As determinações de Deus não podem ser medidas. De vez em quando um juiz toma uma decisão aí, né, quer seja de primeira instância ou do Supremo Tribunal Federal, ficamos sem entender, né? Mas aí um advogado muito bem treinado, ele te explica o que foi que aconteceu ali. Às vezes é descabida a decisão e nós tentamos entender e no final a gente fica sem entender um pouco. O que Paulo está assumindo aqui é que Deus, enquanto juiz de toda a terra, os seus juízos e as suas decisões, no que concerne a nossa vida e o curso da história humana, não pode ser sondado por ninguém. Não pode ser medido, não pode ser entendido. Paulo está assumindo que o ser humano, nós, criaturas finitas, não podemos sondar Deus. E nós até tentamos. Temos teólogos bons nisto, treinados. Podemos fazer mestrado e doutorado em teologia, procurar entender e prescrutar. Paulo era muito bom disso, um excelente acadêmico de sua época, mas ele mesmo aqui se rende e assume que Deus não pode ser sondado, as decisões de Deus, os juízos de Deus não podem ser sondados. Ele continua dizendo que inescrutáveis. Algo inescrutável, da mesma forma, é algo que não pode ser investigado, algo que não pode ser pesquisado, algo que não pode ser sondado. Tudo que o ser humano não quer e não gosta. Tudo que o ser humano não quer saber. Se tem uma coisa que nós queremos é saber é de respostas. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, queremos é pesquisar, desenvolver. Portanto, Paulo diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis.
Quando falamos de caminhos de Deus, estamos falando o que Deus faz e para onde Ele vai. Quando falamos de caminho, falamos de percurso, de trajetória. E aí Paulo está dizendo que da mesma forma, os caminhos de Deus, a caminhada com Deus, a vida com Deus, ela é insondável. Não dá para medir. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Isaías já havia nos dito isso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Paulo está tão somente repetindo aquilo que Isaías já havia defendido. E o apóstolo continua desenvolvendo esse tema rico, extasiado, com tanto mistério e com tanta glória. Versículo 34, ele continua dizendo: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Que pergunta é essa? Quem conheceu a mente de Deus? Quem aconselhou a Deus de alguma coisa? Paulo está literalmente citando o profeta Isaías no capítulo 40, versos 12 a 14, que diz: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Pergunta Isaías. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? O que Isaías está fazendo nesse capítulo 40 é contrastando Deus, o Senhor nosso Deus, com as nações ímpias da sua época e com os deuses dessas nações. Isaías está mostrando que Deus, o nosso Deus, não pode ser comparado a ninguém. As nações diante de Deus são nada. Os ídolos são nada diante de Deus. Deus reduz a nada os príncipes. E aos juízes da terra Deus julga. As nações não são nada perante Ele. Nada subsiste diante de Deus. É o que Paulo está nos dizendo através de Isaías. E a pergunta continua: quem pode conhecer a mente de Deus? Ou quem pode aconselhar a Deus? De vez em quando buscamos conselho com pessoas que nós sabemos que são mais experientes que nós, ou são mais especialistas que nós. Buscamos conselho porque precisamos de conselho. A pergunta do apóstolo é pertinente. Quem teria aconselhado a Deus em alguma coisa? A quem teria Deus recorrido? A ninguém, a absolutamente ninguém. Deus não precisa de conselhos. Deus governa o mundo por si só, por Ele mesmo. É essa a resposta do apóstolo Paulo, citando com muita veemência o profeta Isaías. Ele continua dizendo no versículo 33, outra pergunta: quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? A pergunta é: a quem Deus deve? A quem Deus está devendo nessa terra? Quem primeiro transferiu alguma coisa a Deus e teve crédito com Deus? Quem está em condição de reivindicar alguma coisa de Deus? Qual o ser humano que está em condições de puxar ou exigir de Deus alguma coisa? Quem está em pé de igualdade com Deus para dizer o que deve ser feito? Olhar para Deus e dizer: Deus, você me deve, por favor, me pague agora, por preferência. Paulo está dizendo que não há ninguém, uma pergunta retórica, e citando ninguém menos, ninguém mais do que o nosso irmão Jó, capítulo 41, versículo 11. Essa pergunta que Paulo faz, ele extrai de Jó. E a pergunta de Jó sabemos. A pergunta de Jó a Deus era: Deus, por que eu sofro? Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu perdi as minhas riquezas? E Jó passa boa parte do livro buscando respostas para a sua pergunta. Buscando um Deus que lhe respondesse. E Deus até então não havia respondido, mas Deus resolve responder. E quando Deus resolve responder,
Essa pergunta, meus irmãos, é uma das perguntas que Deus faz, dentre outras que Deus faz. Quem primeiro me deu alguma coisa, Jó, que eu lhe deva pagar? Tudo que está debaixo da terra me pertence. Em outras palavras, tudo é meu, Jó. Foi eu que criei tudo. Essa foi uma das muitas perguntas que Deus deu. A primeira delas, a clássica, que todo mundo sabe de cor e salteado, é: Jó, onde você estava quando os céus e terras foram criados? Você quer resposta para o seu sofrimento? Eu vou te dar umas perguntas e eu quero que você me responda. Responde essas perguntas que eu respondo as suas. Mas responde as minhas primeiro. E a primeira delas é: Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando eu criei o universo? Quando eu fiz todas as coisas? Deus inicia o capítulo 38 de Jó fazendo perguntas e vai até o capítulo 41 fazendo inúmeras perguntas. Várias perguntas. O apóstolo escolhe uma das perguntas que Deus fez para mostrar, meus irmãos, que Deus não deve absolutamente nada a ninguém. A mostrar que a criação está para Deus e não o contrário. Não são as criaturas que existem, não é Deus que existe para as suas criaturas, mas as suas criaturas que existem para Deus. A criação existe para Deus, o universo existe para Deus. E Deus, como ser livre que é, o governa como Ele bem entende, como bem lhe apraz. Nessa história toda, quem está em dívida no final é o próprio homem, quem está em dívida com Deus. No final, a boa notícia é que Jó vem para Deus e diz: Senhor, eu te conheci só de ouvir falar. Eu achava que eu te conhecia. Eu pensava que eu sabia quem era Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou entendendo com quem que eu estou mexendo, vamos assim dizer. Com quem que eu estou lidando. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diz se você de fato entende alguma coisa de mim. Me diz se você de fato entende alguma coisa de quem eu sou, de como eu faço, de como eu opero. Olha para mim e me fala. E o que nós temos no final é uma resposta de Deus para o sofrimento de Jó. A melhor resposta, a única resposta que Deus deu para Jó, foi Ele mesmo. A resposta que Deus dá a Jó é a sua própria glória. Jó se satisfaz com a glória de Deus. Jó se satisfaz com quem Deus é. Lembra de Paulo? Senhor, eu tenho um espinho na carne. Tira esse espinho. Paulo, segura esse espinho aí. A minha graça te basta. Veja, Deus não está tão preocupado assim, mesmo tendo poder para isso, em aliviar muitas vezes a nossa dor. O interesse de Deus é revelar a sua glória. É esse o fim de todas as coisas. É isso que os reformadores defenderam com muita veemência. Somente a glória de Deus é um princípio filosófico, que mostra que todas as coisas cooperam para a glória de Deus e que toda a existência humana está em Deus. O fim de tudo é Deus. O fim de todas as coisas está em Deus. Todas as coisas foram feitas para Deus. Tudo deve convergir e cooperar para a glória de Deus, para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja louvado, e no final há de ser assim. Deus fará com que tudo convirja para a sua glória. Algumas pessoas ficam bastante inquietas com isto, com essa verdade bíblica, dizendo: mas que Deus é esse, egoísta, que quer glória só para si? Meus irmãos, isso é muito simples de entender. Deus não pode glorificar a ninguém ou render glória a ninguém, porque se assim for, há dois deuses na divindade. Deus deixaria de ser Deus e se tornaria um ser falível e atribuiria a qualquer outro ser que é falível o status de Deus. Deus não há outro nome a não ser o dele mesmo, em que ele mesmo deve glorificar. Todas as coisas devem cooperar para a glória de Deus, porque não há outro Deus. Não há ninguém no status de Deus que possa receber todo louvor, toda honra e toda glória. É isso que os reformadores nos ensinaram com muita veemência e defenderam. Não que Deus seja egoísta em si mesmo, mas o fato é que Deus está interessado em revelar-se, em revelar como Ele é.
Conhecimento de Deus nas Escrituras nunca é um conhecimento teórico. Conhecimento de Deus nas Escrituras nunca foi, ou mesmo hoje, nunca será um conhecimento teórico que se adquire de Deus nas academias. O conhecimento de Deus, ele deve convergir em adoração a Deus. Quem conhece a Deus é quem está em constante relacionamento com Deus. É quem já experimenta da glória de Deus. De modo que o conhecimento de Deus nas Escrituras é um conhecimento relacional, experimental, de pessoas que se rendem ao mistério e não conseguem descrever com palavras aquilo que está diante deles. É o que Paulo faz nos versículos 33 a 36. Ele se rende diante da falta de entendimento, da sua pequenez, e adora a Deus. Ele se rende diante e glorifica a Deus. Ele se rende diante de tanto mistério e dá glória ao Deus único e verdadeiro. Creio que deve ser essa atitude nossa, quando estivermos diante de problemas, os quais não teremos respostas. Há muitas perguntas que nos são feitas, às quais nós não temos respostas. Perguntas que Jó fez que nós não temos respostas, e que nem o próprio Deus respondeu. Porque o melhor de Deus é Ele mesmo. O melhor de Deus nas Escrituras é Ele próprio, e mais ninguém. E o que Deus quer no final é glorificar-se em nós. O que Deus quer no final é que a glória dEle esteja permeada em nós, revelar sua vontade em nós, o seu querer em nós, e de modo que nós sejamos com Ele glorificados. O grande propósito de Deus no final é a glorificação dos seus, é a glorificação da sua igreja. E a essa igreja Deus se revela de forma peculiar, maravilhosa. E quando essa revelação de Deus acontece, a igreja, portadora da sua mensagem, ela não mais permanece a mesma. A glória de Deus, como eu disse, ela não pode ser explicitada linguisticamente tão bem quanto desejaríamos. A glória de Deus existe para ser medida, para ser sentida. A glória de Deus existe para que a reconheçamos, para que nos rendamos e para, sobretudo, saibamos quem de fato nós somos. No primeiro livro das Institutas, João Calvino, logo no primeiro capítulo, ele defende que não existe um conhecimento de nós mesmos à parte do conhecimento de Deus. Nós só entenderemos quem somos quando nós entendermos quem Deus é. Nós só saberemos quem de fato somos, só conseguiremos olhar para nós com tanta intensidade, a ponto de sabermos quem somos quando estivermos de frente à face de Deus, à glória de Deus e o poder de Deus. Meus irmãos, isso é muito claro para mim em Isaías capítulo 6. Eu gostaria que vocês lessem comigo esse precioso texto. Isaías capítulo 6, dos versículos 1 aos versículos 7. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, ou os umbrais da porta se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías disse: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías, diante da glória de Deus, fascinado, extasiado com aquela visão na qual ele vê o Senhor assentado,
de forma sublime, majestosa, grandiosa. Ele olha para si, ele olha para quem, ele olha para Deus, para quem Deus é, e olha para si. E ele vê que ele não está em condições de fitar Deus pelos olhos, ele não está em condições de olhar Deus face a face. Ele não está em condições de afrontar Deus. Ele não está em condições de nem mesmo encarar Deus. Já pensou você encarando Deus? Já pensou quando você se encontrar com Deus? Já pensou quando nós nos encontrarmos com Deus? E a primeira coisa que Isaías faz, um espanto com a glória de Deus e um reconhecimento do seu pecado e da sua inutilidade. Ai de mim, eu estou perdido. Eu vi o Senhor e eu não mereço ver o Senhor. Eu sou um pecador. Ai de mim que eu sou pecador. É o que a glória de Deus faz conosco. A glória de Deus faz com que reconheçamos o nosso estado. A glória de Deus faz com que nós nos coloquemos diante de Deus com pavor e tremor da sua glória. A glória de Deus nos mostra que Ele é oleiro e que nós somos vasos. E na condição de vasos, nós não temos glória. A glória não é nossa, a glória é de Deus somente em tudo. Absolutamente tudo. Não fica a glória para o barro, para o vaso, mas a glória é do oleiro que faz o vaso. E nesse caso, a glória é de Deus. A glória não é nossa. A glória não pode ser nossa. É por isso que a fé dos reformadores é a fé da glória de Deus. É a fé que reconhece que Deus é possuidor de toda a glória. É a fé que reconhece que apesar dos decretos de Deus serem insondáveis para nós, e que dentro desses decretos há coisas boas e ruins que nos incomodam e que nos constrangem. É a fé que defende, que crê que para tudo cooperam as coisas de Deus para aqueles que amam a Deus. E é nisso que nós estamos absolutamente firmados, meus irmãos. Estamos firmados naquilo que Deus nos trouxe nessa noite, logo na leitura inicial feita pela nossa irmã, de que nós devemos confiar em Deus acima de tudo. Não cabe entendimento lógico de Deus. Não cabe dissecar Deus como se faz no laboratório. Não cabe murmurar contra Deus. Cabe reconhecimento, joelhos dobrados, lágrimas nos olhos e confissão pública que só Deus é glorioso. Só Deus é poderoso. A Ele a glória, a honra, o poder e o domínio. Quantas vezes nós murmuramos contra Deus? Quantas vezes nós cobramos de Deus? Tratamos Deus como se fosse qualquer um. Não nos sensibilizamos com quem Deus é, porque não estamos vendo Deus face a face como deveríamos ver. Porque se conseguíssemos, como Isaías, ver a glória de Deus, nós ficaríamos constrangidos, absolutamente constrangidos, do nosso estado de miséria espiritual, da nossa condição inépta, incapaz de ver Deus. A glória de Deus deveria nos constranger a nos humilhar diante dele e a reconhecer que nós absolutamente que não somos nada e que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O apóstolo encerra o seu dizer reconhecendo e dizendo que todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas vêm através de Deus. Todas as coisas são dele. Todas as coisas são para ele. Esse é o ponto alto da vida cristã. Eu já contei isso aqui, uma irmã muito querida, amiga, perdeu seu filho num acidente de trânsito. O mais chegado, é sempre assim, né? O mais chegado. Fui visitar essa irmã, uma semana depois, ela estava lá chorando muito. O mais próximo, né? O filho mais próximo. E eu cocei a cabeça, o que você fala na hora do sofrimento e da dor? O que falar nessa hora? Que palavra que eu poderia dizer para consolar uma mulher dessa, que perdeu um filho? E eu disse, minha irmã, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, Deus é insondável, Deus é inescrutável, mas a vontade dele é boa, é sábia, nós não entendemos. E papo vai, papo vem, e ela muito triste.
E de repente eu disse: minha irmã, confesso que eu estou preocupado com a senhora, eu fico preocupado com a senhora. Fico preocupado assim, com a fé da senhora, para que a fé da senhora não se abale. Ela levantou o rosto, olhou para mim e falou: o que você está dizendo? Não, eu estou preocupado com a senhora, com medo da senhora fraquejar na fé em Deus. Não, peraí, é isso mesmo que você está me falando. É isso mesmo, irmã. Eu temo pela fé da senhora, que a senhora não seja crente mais. Ela: peraí, alto lá. Vamos parar com essa conversa. Jardel, eu estou sofrendo a minha dor, mas eu conheço meu Deus e sei que Ele é soberano. Os seus juízos e os seus decretos são insondáveis. E eu estou aqui rendida aos teus pés, pronta para adorá-lo. Louvado seja Deus. Ela diz como Jó. Foi isso que aconteceu com Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus que fez, quem decretou. Bendito seja. Ele há de trazer o melhor dele para nós, e o melhor dele para nós é Ele mesmo. E o que Ele quer no final é que nós nos relacionemos com Ele. O que Ele quer no final é que a glória dele nos envolva. Tal como Isaías, nós consigamos ver a face dele, nos deslumbremos e reconhecemos quão miseráveis nós somos, quão deficiente nós somos. E a partir de então, como o anjo fez com Isaías, pegando uma tenaz, passando nos lábios, purificando as palavras de Isaías, Deus faz conosco. É o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é ser glorificado em nós. Por isso que o sol lhe deu glória. É a afirmação protestante, clássica, reformada, de que a glória é de Deus em tudo. A glória na salvação de um pecador é só de Deus e de mais ninguém. Nós que fomos salvos unicamente pela graça de Deus e não dependeu absolutamente da nossa vontade, em espécie alguma. Foi Deus do início ao fim que trabalhou em nós, purificou-nos dos nossos pecados e nos trouxe da morte espiritual para a vida espiritual. E a partir de então nós respondemos a Deus em santificação. A glória de Deus deveria nos encantar. Nós deveríamos ser apaixonados por Deus. Deveríamos diariamente nos encantar com a glória de Deus. Deveríamos, dia após dia, nos envolver na glória de Deus. Orarmos a Deus, adorarmos a Deus, incondicionalmente. Nos envolver a Deus e apaixonarmos por Ele. Independente das circunstâncias, que muitas vezes não nos são favoráveis. Muitas vezes as circunstâncias não são favoráveis nem um pouquinho. E o que Deus quer é que estejamos diante dEle, adorando-o, louvando-o incondicionalmente. Há pessoas que querem entender Deus. Os murmuradores são pessoas que querem entender Deus e no final eles se rebelam contra Deus. E no final eles se tornam rebeldes e não entendem Deus. E muitas vezes se apostatam. Muitas vezes se levantam contra Deus. Meus irmãos, Deus não é qualquer um. Deus nossas Deus não está limitado a nós. Deus não está para nós. Nós estamos para Deus. Nós somos feitura de Deus para a glória sua. É o que nós defendemos. Transformar vidas e a realidade local para a glória de Deus. A glória de Deus é o princípio ao qual nós nos direcionamos todos. Os que pregam, os que ensinam, os que cantam, os que oram, fazem tudo isso e devem fazer unicamente para a glória de Deus. E para mais nada. De modo que não há nada aqui em que nós possamos ser glorificados. Não há nada aqui que possa trazer a nós algum mérito. Não há nada aqui que possa nos encher de orgulho a ponto de vermos em nós alguém que de fato mereceu estar aqui. O sol lhe deu glória é a afirmação clássica de que a Deus é toda a glória.
E essa glória de Deus, ela existe. Ela poderia existir por si só, mas ela existe para que suas criaturas a experimentem. E eu creio que é este o grande querer de Deus. O grande desejo de Deus é que a glória dele seja permeada em nós. É que nós nos afoguemos, por assim dizer. Entremos debaixo da glória de Deus, da vontade de Deus. Passemos tempo com Deus. Oremos a Deus. Jejuemos a Deus. Leiamos a Bíblia. Façamos e passemos mais momentos com Deus. Só assim conseguiremos servir a Deus melhor e entender Deus da melhor forma. Se esse Deus de fato, no fim, sabemos que pode ser entendido, né? Sabemos que Ele não pode. E onde a nossa incompreensão se limita, vem a nossa adoração. Quando nós deixamos de entender, nós adoramos. Não porque não adoramos no início. Adoramos sempre. Mas no momento em que nós não entendemos, nós nos rendemos e adoramos a Deus, reconhecendo que a glória é somente de Deus. A glória é toda de Deus. Embora insondáveis e inescrutáveis sejam os seus caminhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhados estamos com a sua glória. Pedimos a Ti que possa nos fazer apaixonar pela sua glória, porque a nossa natureza é contrária a isto. Nossa natureza conspira contra a Tua glória. E nós queremos que o Senhor opere em nós nessa noite, para que hoje nós tenhamos renovado em nós o desejo de viver para a Tua glória. Que entendamos nessa noite que o nosso fim é este, que todo o nosso trabalho, que todos os nossos recursos existem para cumprir a glória do Senhor, que o nosso fim é esse. Que nessa noite tenhamos as nossas convicções renovadas e que estejamos diante de Ti, ó Deus, mesmo sem entendermos, adorando ao Senhor mais e mais, incondicionalmente, na beleza da Sua santidade. Toque nessa noite, individualmente, no coração de cada um que aqui está. Que nessa noite não saiamos daqui sem essa verdade escancarada em nós, de que a glória pertence a Ti e que devemos viver só para Ti, tão somente para Ti, rendidos aos Teus pés, sabendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a glória contigo. Senhor, esteja nos abençoando, hoje e sempre, para a glória do Seu nome. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Quero convidar o Douglas aqui, ele vai dar alguns avisos da semana, tá? Nós não estenderemos muito. O pastor tem dado aqui